Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal, certo? Agora a gente vai começar a estudar um pouco de equilíbrio de fases, tá? E vamos abordar primeiro um sistema mais simples, né? Que é aquele que envolve apenas um único componente aí no equilíbrio de fases, tá? A fase aí pode ser um estado sólido, um estado líquido, um estado gasoso, tá? Então eu vou ter situações onde vai existir várias fases, ok? Bom, então vamos aqui para o material. Bom, a gente viu aí nos vídeos anteriores que a condição para o equilíbrio de fase é a igualdade dos potenciais químicos, tá? Deixa eu só conferir aqui uma coisa, gente. Ah, tudo bem, beleza. É a igualdade dos potenciais químicos, né? Então, se eu tenho aí, por exemplo, se eu pensar aí num gás e eu tenho diferença de potencial químico no gás, a matéria ela migra da região de maior potencial químico para a região de menor potencial químico, tá? Até atingir o equilíbrio, certo? Quando se atinge o equilíbrio, eu tenho aí a igualdade dos potenciais químicos. Tá? Aqui tem o potencial químico é representado pela letra Mi, certo? Tem esse Izinho aqui, olha, que é quando eu tenho mais de uma espécie, tá? Mais de um componente aí na minha mistura, numa mistura, por exemplo, né? Mas isso aqui, como é sistema simples, vou considerar apenas um único componente, tá? O potencial químico desse componente, aqui eu representei assim, ó, na fase alfa e fase beta, certo? Pode ser uma fase gasosa, uma fase líquida, então eu devo ter a igualdade do potencial químico na fase gasosa. É, aliás, o potencial químico na fase gasosa tem que ser igual ao potencial químico na fase líquida, por exemplo, né? Ou líquido e sólido, né? Eu tenho que ter o potencial químico no estado sólido daquela espécie tem que ser igual ao potencial químico no estado líquido dessa mesma espécie, ok? De modo geral, a gente pode representar assim, ó. Mi alfa é igual Mi beta, né? Essa é uma condição necessária para o equilíbrio, ok? Ainda, gente, a gente sabe que o potencial químico é a energia de Gibbs dividida pela quantidade de matéria, né? Então, para um único componente, olha, Mi é igual a G sobre N, ok? Bom, então se eu pegar aquela diferencial para a energia de Gibbs, dG igual a menos SDT mais VDP, e dividir essa diferencial aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma equação, uma forma da equação fundamental da termodinâmica, tá? É escrita aí em termos das variáveis naturais T e P, né? Então fica a diferencial para energia de Gibbs. Tá? Se eu dividir essa expressão por N, como Mi é G sobre N, então eu tenho dmi igual a menos S barra, né, que é a entropia molar, mais V barra, menos S barra dt mais V barra dp, ok? S barra é a entropia molar, né, e V barra é o volume molar. Legal? Até aí tudo bem? Bom, continuando aí com a equação, gente, a partir dessa diferencial aqui, né, eu tenho aqui que os coeficientes diferenciais, ó, dmi dt é P constante, é menos a entropia molar, e dmi dp, aliás, não sei se eu falei aqui, a P constante, tá? Dmi dt a P constante é menos a entropia molar, e dmi dp a T constante é igual ao volume molar, tá? São os coeficientes diferenciais que aparecem aqui, ó, nessa diferencial total aqui, tá? Pelo terceiro princípio da termodinâmica, a gente sabe que a entropia é sempre positiva, né? O terceiro princípio da termodinâmica diz que a entropia de um cristal perfeito no zero absoluto é zero. Né? Então, entropia é a única quantidade dentre essas funções termodinâmicas que a gente viu que a gente mede o valor absoluto dela, não uma variação. Entendeu? Porque a gente sabe que
a gente tem um estado de referência que é o cristal perfeito a 0 graus Kelvin, né? Não sei se eu falei Celsius, é 0 graus Kelvin, tá bom? Então, gente, a gente sabe que a entropia, como o limite inferior é zero, né? Ela só pode crescer e ficar mais e é sempre positiva, tá? Então, pelo terceiro princípio, a gente sabe que a entropia é sempre positivo, né? Então, essa diferencial aqui, ó, dmi, esse coeficiente diferencial dmi dt a p constante, que é menos a entropia molar, ele deve ser negativo, certo? Porque se S é sempre positivo e eu tenho um menos aqui na fórmula, né, na equaçãozinha, então o resultado é sempre negativo. Tá? Então, se eu pensar em sólido, líquido ou gás, né, para qualquer um desses estados aí, eu vou ter um valor negativo, tá? E, gente, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Olha, como eu estou escrevendo aqui, ó, dmi dt, né? Isso aqui é a derivada, né, no caso parcial, do potencial químico com respeito à temperatura, a P constante. Então, isso me dá a inclinação de uma reta, né? Considerando aí um comportamento de uma reta, né? Então, isso aqui vai me dar a inclinação de uma reta, tá? Se eu fizer o gráfico de mi em relação a t, né, com respeito a t, então eu vou ter aí retas, ok? Né? Em que o coeficiente angular dessas retas vão ser dados aqui por essa expressão, por essas expressões. Bom, como aqui, gente, olha, a gente sabe que a entropia molar de um gás é sempre maior que a de um líquido, né, devido à maior aleatoriedade do gás, tá? E a entropia do líquido, ela é maior que a do sólido, né, pela mesma razão, devido à maior aleatoriedade, né? E claro, né, a entropia do gás é maior que a do sólido. Então, gente, essas retas aí que eu disse, elas vão ter inclinações diferentes, né, devido à magnitude aqui da entropia. Então, se eu fizer um gráfico de μ com respeito a t, para um gás eu vou ter uma reta, né, esse g aqui é de um gás, tá? Uma inclinação, né, vai ser sempre decrescente essas retas, né, elas sempre vão diminuir com o aumento da temperatura, né? Isso porque são derivadas cujo sinal ali é negativo, tá? E para um gás a gente vai ter uma reta mais inclinada, para um líquido um pouco menos inclinada e para o sólido um pouco menos inclinada ainda, né? Devido a essas diferenças de magnitude para a entropia, ok? E o que a gente vai fazer com essas retas aí, né? Com esse gráfico? Né? A gente consegue extrair alguma informação útil desse gráfico, né? Consegue, gente. Tá, olha, aqui, ó, por exemplo, onde eu tenho a interseção dessa reta do sólido aqui, ó, com a reta do líquido, né? Eu tenho a igualdade do potencial químico do sólido com o líquido nesse ponto, olha. Então, sólido e líquido coexistem em equilíbrio naquele ponto ali, antes de interseção, certo? E essa temperatura aqui de interseção, gente, é a temperatura de fusão, né? De derretimento aí do sólido, tá bom? E esse outro ponto aqui, olha. Aqui tá TM, gente, M de... É que tá é uma figura que veio do inglês, né? M aí vem de melting, né? Que é derretimento, né? Então aqui TM é a nossa temperatura de fusão. Aqui, olha, onde eu tenho a interseção na reta dos gases com a reta do referente ao líquido, né? Esse ponto aqui onde elas se interceptam, eu tenho a temperatura de ebulição. Ali, o líquido e o gás coexistem em equilíbrio. Ok? Aqui está TB, tá? TB de boiling, né? Para nós é temperatura de ebulição.
Aí está escrito aqui embaixo, né? É o que eu disse. Bom, gente, e a gente pode observar aqui, ó, que o eixo da temperatura aqui, a T, está dividido em três regiões, né? Pode ser dividido em três regiões. Abaixo aqui de Tm, né? Ou Tfus, né? T de fusão. Entre T de fusão e T de ebulição é mais uma região. E acima de T de ebulição, tá? Abaixo aqui do Tm, né? Ou T de fusão, eu tenho que o potencial químico do sólido aqui, ó, ele é menor, tá? Que o potencial químico do líquido. Ok? Então, qualquer líquido abaixo da temperatura de fusão, ele vai tender a se solidificar, né? Porque o potencial químico do sólido é menor. Tá? Então, acontece um processo espontâneo da passagem do sólido, aliás, do líquido para o estado sólido. Tá? Porque o potencial químico do sólido é menor. Ah, mas o critério de espontaneidade não é a variação da energia de Gibbs, né? A pressão constante? É ainda, né, gente? É porque aqui, ó, o próprio Mi é a energia de Gibbs, né? Então, se eu fizer aqui a energia de Gibbs do sólido, né, como ele é mais baixo que o potencial químico do líquido, né? Se eu fizer a diferença aqui, vai dar negativo. Então, isso faz com que a transformação seja espontânea. O ΔG ou o ΔMi ali vai ser menor que zero e o processo vai ser espontâneo, né? A gente pode chegar nesse raciocínio ou olhar quem tem o potencial químico menor nesse gráfico aqui, tá bom? Aqui na região aqui, olha, entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, o líquido aqui tem um potencial químico menor, né? Então, gás ou sólido, eles tenderão a passar para o estado líquido de maneira espontânea, tá? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Ok? Está escrito aqui, ó, no intervalo entre T de fusão e T de ebulição, o líquido possui o menor potencial químico. Portanto, essa é a fase mais estável e gás e sólido passariam para o estado líquido espontaneamente. Tá? Acima aqui do TB ou da temperatura de ebulição, o gás possui um potencial químico mais baixo. Né? Então, sólido ou líquido passam para o estado gasoso, né? Espontaneamente, né? Se eu estiver acima da temperatura de ebulição, tá? A gente já sabe, né, pela observação experimental, o que acontece acima da temperatura de fusão, abaixo da temperatura de fusão, né? A gente observa isso experimentalmente. Mas o gráfico nos dá uma explicação para a nossa observação experimental em termos do potencial químico, ok? Bom, agora, gente, olha, a gente viu aqui anteriormente, ó, vou voltar aqui, ó, dmi, delmi, delT, a P constante é menos entropia molar, né? E delmi, delP, aliás, a P constante aqui atrás, né? E aqui a T constante, né? Não sei se eu estou me confundindo, mas tudo bem. Aqui eu tenho delmi, delP, a T constante é o volume molar, tá? Então a gente vai tentar entender como que aquelas retas elas se modificam se eu fizer uma modificação na pressão, né? E dá para ver aqui que o comportamento, a modificação de Mi com P depende aqui do volume molar da substância que eu estou considerando, ok? Então vamos lá, ó. A variação das curvas Mi como uma função de T com a pressão, né? A gente viu lá atrás que dmi, delP, a T constante é igual ao volume molar, certo? Isso, ó, eu posso isolar aqui, na verdade eu posso escrever aqui, ó, dmi, a variação de dmi com dp depende aqui dessa derivada parcial que é o volume molar, certo? Como o volume molar ele é maior que zero, né? Se eu diminuir aqui
a pressão, ó, tem um dp negativo, né? E aqui é positivo, é claro que o dmi também vai ser negativo, vai ser menor que zero. Ok? E como aqui, ó, o volume molar de um sólido é menor que o volume molar de um líquido, que é menor que o volume molar de um gás, tá? Essa variação de dmi com dp, ela vai ser mais acentuada para o gás do que para o sólido, do que para o líquido, né? E vai ser mais acentuada para o líquido do que para o sólido, né? Porque ó, o volume molar aparece multiplicando aqui, ó. Se eu tenho um volume molar maior para o gás e eu vario aqui o dp, o dmi varia mais, porque o volume molar do gás é maior. Tá? Aqui, gente, eu estou falando que o volume molar do sólido é menor que o volume molar do líquido, mas existem exceções, tá? Nem sempre, por exemplo, a água, o volume molar do líquido é menor que o volume molar do gás, aliás, do sólido, né? O volume molar do líquido é menor que o volume molar do sólido, né? Por isso que o gelo flutua ali no seu líquido, né? Bom, mas a gente vai considerar um caso mais geral, né? Que quando eu tenho o volume molar do sólido menor que o volume molar do líquido, menor que o volume molar do gás, né? Bom, então, gente, ó, para uma variação ΔP, né, eu disse aqui que a modificação no gráfico de G, se eu fizer uma variação de ΔP, vai ser mais pronunciada aqui para o gás, ó, vai se deslocar mais, né? Porque o volume molar do gás é maior, ok? Para o líquido, eu vou ter também uma modificação aqui, olha. E para o sólido também uma modificação, tá? Né? A modificação no líquido é um pouco maior que a modificação no sólido, tá certo? Observe o seguinte, gente, ó, se eu pegar aqui uma temperatura aqui, ó, específica, né? Eu pego um ponto aqui nessa reta tracejada, né? E outro ponto aqui na reta contínua aqui para o gás, ó. As retas tracejadas seria na outra pressão, né? A reta contínua vai ser numa pressão P e aqui a tracejada vai ser numa pressão P' menor que essa P aqui, tá bom? Bom, o que vai acontecer então, gente? Olha, então, se eu diminuo a pressão do meu sistema, essas retas elas se modificam, tá? E se modificam mais pronunciadamente para o gás. Bom, como eu tinha aqui, ó, temperatura de fusão aqui, Tm anterior, né? Quando ocorreu essa modificação, a temperatura de fusão aqui também, olha, modificou, diminuiu, olha. Foi para mais esquerda, né? Para temperaturas menor. Foi para uma temperatura menor. E eu tinha aqui a temperatura de ebulição aqui, ó, nessa interseção. Quando eu diminui a pressão, a temperatura de ebulição também diminuiu. Então, qual foi o efeito da diminuição da pressão? Foi o abaixamento, né? De TF, né, da temperatura de fusão e da temperatura de ebulição, tá? Isso que é uma outra forma de explicar o comportamento a modificação da temperatura de fusão e temperatura de ebulição quando eu diminuo a pressão, tá bom? Bom, gente, olha, pode ocorrer uma situação, olha, se eu fizer um abaixamento de pressão suficiente, pode ocorrer, olha, tá vendo essa reta aqui? Essa é a nova reta aqui que demarca aqui a temperatura de ebulição, né? Se eu fizer uma diminuição da pressão suficiente, como essa aqui se desloca muito mais que as demais, né, pode ocorrer que essa reta aqui passe aqui o ponto onde eu tenho a temperatura de fusão, tá? Ó, observe, ó. Aqui seria a temperatura de fusão antiga, ó, nesse ponto, e essa reta que estava aqui mais à direita anteriormente, ela veio para mais à esquerda, né? E definiu um novo ponto aqui, ó. Então ficou assim, ó. Reduzindo a pressão para um valor suficientemente baixo, pode ocorrer que a temperatura de ebulição
seja menor que a temperatura de difusão, né? Mas aí já não é ebulição, né? Porque a reta do gás está entrando aqui em, como se diz, tá interceptando a reta do sólido agora, né? Esse ponto aqui, então, gente, ó, que era esse ponto aqui de interseção da reta do gás aqui com a reta do sólido, a gente chama de temperatura de sublimação, tá? Então, nessa situação aqui, o líquido, para nenhuma temperatura, ele possui estabilidade, né? Vamos observar isso, ó. Vamos pensar aqui abaixo de TS, ó, é a temperatura de sublimação. Quem tem o menor potencial químico? É o sólido, ó. Observe que a reta do sólido vem aqui, ó. Ela está mais abaixo, né? Então, gás e líquido abaixo de TS passaria a se tornar um sólido espontaneamente, certo? E aqui nessa outra região aqui, ó, entre essa interseção e essa outra interseção, quem tem menor potencial químico? Ó, não é aqui, gente. A gente tem que olhar aqui, ó. É o gás, ó. Tá? Vamos olhar aqui primeiro a interseção, né? Na temperatura de sublimação, nesse TS aqui que eu chamo de T-sub, sólido e gás coexistem em equilíbrio, tá? Primeiro aqui nessa interseção. Abaixo de T de sublimação, o sólido é a fase mais estável. Acima de T-sub, ó, ou TS, o gás é a fase mais estável, né? Então, se eu tenho um sólido, ele passa aqui para o estado gasoso aqui espontaneamente. Então, o sólido ele sublima, né? Um exemplo aí é a naftalina, ok? Bom, a gente entendeu um pouquinho sobre a sublimação aí, tá? Bom, também vai existir se eu fizer uma modificação na pressão especial, aí pode ocorrer de a reta do gás aqui coincidir aqui com a interseção aqui do sólido e do líquido, né? Dessa forma aqui, ó. Então eu vou ter o que a gente chama de ponto triplo, né? Esse ponto triplo, olha, o gás, o líquido e o sólido, eles coexistem em equilíbrio nessa temperatura especial aqui, que é a temperatura do ponto triplo, tá? Então, eu escrevi assim: existirá uma condição de pressão em que as três fases coexistirão em equilíbrio para uma dada temperatura. Essa pressão e temperatura definem o ponto triplo. Legal, gente? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Sei que foi um pouco cansativo, né? Eu também estou bastante cansado. Agora é quase 12h30 da manhã e eu estou aqui fazendo o vídeo. Então, gente, fiz nesse novo formato, né? Com esses slides, né? Mas a gente vai variando, né? Uma hora a gente trabalha com slide, outra hora a gente usa a mesa digitalizadora, né? Faz as continhas, tal, deduz as equações. E eu espero aí que possa ajudar vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários. Mas se for interessante, deixa o like aí para fortalecer o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais.